Fala aí, galera. Então, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Você pode estar notando que não tem uma imagem, não tem gravação, tá só o áudio da minha voz. Ou um probleminha, talvez eu tenha que ficar um tempo sem gravar, né, com vídeo, com uma imagem, né, geral minha. Então, para não deixar faltando vídeo, eu vou fazer um vídeo só com áudio e vou usar esse bonequinho como avatar. Vocês podem ver o bonequinho parece muito comigo, né? Então, vamos pro vídeo. O vídeo de hoje é um assunto que eu estava muito interessado em falar faz algum tempo já, né? Que é sobre juízes, né? Sobre o judiciário em geral. Que, na minha opinião, o judiciário como um todo, ele é atualmente o maior problema do Brasil, em termos comparativos, assim. Se você parar para pensar, os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita, tem muito o que criticar do judiciário. Ao mesmo tempo que eles são uma elite, né, eles são o alto do funcionalismo público, né? Então é um motivo tanto para a esquerda que detesta a elite odiar eles, tanto para a direita que detesta o funcionário público odiar ele. Mas nem só desse basicão, né, que a gente vive, né? Por exemplo, outro problema, talvez seja a pior parte realmente do funcionalismo público em geral, é que eles são os grandes responsáveis por todos os problemas de crime, de criminalidade que a gente tem hoje em dia, né? A gente pode falar que é culpa do governo também, do executivo. Se você sair na rua agora e for perguntar para o seu Zé da padaria o que ele acha sobre o problema de lei, né, porque tanto bandido está solto por aí, ele vai responder uma coisa simples, né? Ele vai falar que a polícia prende, mas o judiciário solta. Então o que adianta prender? E é de fato uma realidade, cara. A verdade é que quando o judiciário ele cria uma pena, né, ele cria uma pena alta, é muito provavelmente uma pena inútil que não vai ser cumprida, né? Porque no Brasil você só pode cumprir 40 anos de cadeia no máximo, é o limite, né? De acordo com a nossa Constituição. Então, se você vê um juiz condenando alguém a 80 anos de cadeia, fique sabendo que é só 40, é só metade. Ele não vai ficar 80 anos, nem se ele sobreviver 80 anos para poder ficar na cadeia, né? E quando não é isso, é o contrário, é o problema pior de todos, né? Que realmente é o que foge de verdade do judiciário, é a quantidade de vezes que eles deixam o bandido sair livre, ileso, sem nenhuma consequência dos atos deles. Um exemplo recente, né, que foi o que me fez fazer esse vídeo, foi o que me fez pensar nesse vídeo, foi um caso que acabou de acontecer em Minas Gerais, que foi uma garota de 12 anos que ela foi encontrada numa casa junto com um traficante. Eles estavam vivendo juntos como casal. Ele estava cheio de droga em volta dele, estava utilizando droga, ele estava sob efeito de droga. Do lado de uma criança de 12 anos, da qual ele estava tendo relações sexuais. O que pela lei é crime, né? Você, independente de ter aprovação dos pais ou não, que no caso tinha aprovação da mãe, independente disso, menor de 14 anos não pode ter relação com um homem de mais de 35 anos, como é o caso lá do traficante. E mesmo assim, os juízes eles decidiram por deixar passar, liberar o cara, falar que como ele tem intenção de casar com ela, de construir família, então o que está acontecendo não é crime. Simples assim. E para piorar ainda mais a situação nesse caso, né, aconteceu uma coisa que recentemente a gente acabou descobrindo, que além de tudo isso, um dos juízes envolvidos no caso, né, e entre os que foram a favor da liberação do cara, um deles em específico já sofreu acusação de pedofilia também. O que acontece é que o cara liberou geral porque ele também é do time deles, né? É outro pedófilo desgraçado que ajudou a liberar outro cara porque é parceiro do mesmo time. Eu particularmente nem acredito que seja por isso. Eu acho que ele realmente só liberou o cara porque o cara é traficante e o judiciário adora esse tipo de pessoa, né? Adora esse criminoso de carreira. É só se ver aquele outro caso recente da juíza que perguntou se o criminoso, que era um estuprador, né? Um cara que já tinha um histórico criminoso já, se ele estava com sede, se ele queria uma aguinha, se estava frio, queria que desligasse o ar. E é por isso que eu acho que talvez o mais urgente, né, da política nacional, por mais que seja uma coisa que nenhum deles fala, porque todos eles têm medo, né, todos os candidatos à presidência têm medo de falar isso, mas o mais urgente atualmente na política nacional é você conseguir fazer uma renovação do judiciário como um todo. O STF tem que ser dissolvido e ele tem que o novo STF formado, ele tem que ser formado com um tempo limite muito mais curto, né? Porque atualmente o judiciário é basicamente governado por imperadores que não podem sair do cargo nunca, né? Que é o caso do STF. Nenhum dos juízes do STF tem limite de cargo, eles estão lá até se aposentarem, né? E vão sair com todas as regalias possíveis. Outro fato importante é que o STF ele é um órgão que todos os membros dele são indicados, nenhum deles é eleito, nenhum deles passa por concurso. Diversos dos juízes do STF não são juízes de verdade, eles nunca passaram em concurso para juiz na vida deles, eles não têm notório saber jurídico.
A grande maioria está lá porque puxou o saco do presidente da época, era amiguinho do presidente da época e conseguiu aprovação, né? Tem um exemplo do próprio Moraes, né? O Moraes ele era um cara que ele só conseguiu o cargo porque ele ajudou o Temer a achar quem estava em posse de arquivos comprometedores do Temer. Para quem não sabe, foi vazado arquivos da Marcela Temer, né, a esposa dele, e a pessoa em questão estava ameaçando divulgar esses arquivos se não recebesse uma quantia exorbitante de dinheiro. Aí o Geraldo Alckmin recomendou o Alexandre de Moraes, aqui, porque Alexandre de Moraes, para resolver o problema dele, né, porque já tinham um histórico juntos. Ele foi lá e conseguiu a equipe dele descobrir quem era o hacker, mandou a polícia atrás do cara e prendeu o cara. E assim ele conseguiu um carguinho no STF. Um cargo vitalício com uma fortuna imensa de pagamento, com poder quase ilimitado, dado para um cara porque ele ajudou a esposa de um político. Outro caso que agora pouco aconteceu foi do um desembargador, acho que lá do Sul. O cara simplesmente estava ganhando mais de 100 mil por mês. Uma parada absurda. Quase 10 vezes acima do teto, cara. Tipo, uma parada muito absurda. E é por isso que, particularmente, eu considero que o judiciário devia ser o assunto principal do debate político. E não é porque a maioria dos candidatos à presidência eles são caras que estão com medo de falar ou eles são simplesmente aliados desse judiciário. De certa forma, é bom, né, cara, que finalmente a gente está conseguindo ver um certo ataque ao judiciário por parte da mídia, né? Finalmente a Globo está comentando alguma coisa sobre o Alexandre de Moraes. Por mais que visivelmente a gente consiga perceber que o problema com o Moraes não é entre ele e a Globo, né? Ele mexeu no vespeiro dos bancos, né? E é isso que está causando a mídia de cair em cima dele. Não é nenhum motivo pessoal, não é porque ele está errado, nada disso. A mídia sempre esteve do lado dele mesmo quando ele deu decisões monocráticas erradas, quando ele cometeu diversos abusos de poder. Mesmo assim, a mídia ficava do lado dele. Então, não é nada disso. O que aconteceu de fato é que os bancos agora estão fazendo uma campanha contra ele porque ele ajudou um banco pequeno a dar um golpe na estrutura inteira. Então, por hoje o vídeo é isso aí, galera. Valeu quem assistiu. Vocês preferem o vídeo assim, é só com áudio? Vocês querem que eu volte a fazer vídeo gravando, né? Provavelmente eu não vou conseguir voltar a gravar vídeo gravando por um tempo. Mas se você gostou do vídeo dessa forma, nesse formato, então dá um like aí, comenta aí. Aqui no canto superior do vídeo tem um QR Code, que é um código Pix, né? Se você quiser fazer uma doação para o canal, para a gente conseguir praticantes melhores e tal. Melhorar o microfone aqui do canal, conseguir comprar uma câmera melhor, uma câmera decente, né? Para fazer o vídeo de novo. Então, se vocês me puderem me ajudar com isso, tamo junto. Valeu então, pessoal. Até a próxima.